quando o Espírito do Senhor está sobre nós. A meta de nossa jornada no caminho espiritual é fazer a transição de ser o homem da terra, que não está sob a lei de Deus, para aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Deixar para trás aquela individualidade, que às vezes é boa e às vezes é má, às vezes doente e às vezes saudável, às vezes rica e às vezes pobre, e emergir em nosso estado divino como um filho de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith fala sobre meta e sobre jornada. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o autoconhecimento? Ô Gilson, nós não temos uma base para a ação. Nós não sabemos o que é a ação. Aquilo que nós chamamos por ação é essa forma de atividade que nós conhecemos. Uma atividade que nasce da pessoa que acreditamos ser. Quando você me pergunta sobre essa questão do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, estamos aqui dando uma resposta para esta básica questão na vida, que é a questão da ação. A vida, ela acontece, ela se processa dentro de relacionamentos. Não há qualquer vida sem relacionamentos. São os relacionamentos que tornam possível aquilo que nós conhecemos por vida. A vida, nela, a presença das relações, dos relacionamentos, de toda forma de contato que temos com esse instante, com esse momento presente, é algo presente nas relações. A presença dessas relações ou relacionamentos, que é quando ocorre entre pessoas, que por sinal são relacionamentos confusos, em desordem, desorientados, carregados de toda forma de peso, de complicação, porque basicamente pessoas não se compreendem, pessoas não se conhecem. Nós apenas temos a crença de conhecer alguém. Você acredita que conhece a pessoa com quem você está lidando. Isso irá se mostrar a curto, médio e longo prazo como uma ilusão, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos. Como podemos conhecer as pessoas? Assim, as nossas ações são meras atividades que ocorrem dentro dessas relações entre pessoas que estão equivocadas, que estão vivendo na ignorância. Essa ignorância tem por base a ausência da compreensão da verdade sobre nós mesmos. Por que precisamos do autoconhecimento? Porque a verdade da revelação do autoconhecimento é a ciência de como você funciona dentro desse contexto. De como acontece ou como surgem nossas ações. Então, por que precisamos conhecer a nós mesmos? Porque precisamos saber o que nos impulsiona a dizer o que dizemos, a fazer o que fazemos. O que há por detrás desse sentir que nós temos, dessas emoções que também nós expressamos, sem nos situarmos
sem nos posicionarmos, sem a clareza desta visão daquilo que nós somos, nós não temos, por exemplo, algo aqui principal para as nossas vidas, que é a visão da realidade divina, que é a visão da realidade de Deus. Se você não entende, porque não há compreensão, porque não há clara visão, se não há esse entender que é, na realidade, uma compreensão direta daquilo que se passa em sua mente, em seu coração, e a partir daí você atua como alguém, sem esta visão, sem esta percepção clara, sem a clareza desta verdade, não há como ter na vida uma aproximação dela. Porque precisamos nos conhecer, nos examinar, nos auto-investigarmos, estudarmos a nós mesmos. Porque a todo momento a nossa atuação no mundo, no pensamento, nesse elemento presente em nós que vem do passado, não compreende a beleza desse instante, a beleza desse momento. E a nossa atuação na ação tem por princípio, primeiro, a ideia, o plano e depois a ação. Observe que tudo que você faz com base em uma ideia, ou em um sentimento, ou emoção. Daí nasce esta ação. E, no entanto, de onde está vindo isso? Você desconhece. Isso está vindo de uma memória, de uma resposta surgindo em você desse elemento que é o pensamento. Como você responde ao seu marido é diferente de como você responde ao seu chefe no trabalho, que é diferente de como você responde ao seu filho mais velho, que é diferente de como você responde ao seu filho mais novo, que também é diferente de como você responde a si mesmo quando tem um pensamento, quando tem um sentimento. Então nós estamos constantemente sendo desafiados na vida para uma resposta para aquela dada situação, ocasião ou pessoa, ou nós mesmos. Então notem que coisa importante temos aqui. Os dilemas, conflitos e problemas. Nesse contato com a vida como ela acontece. É algo particular? Pessoal? O nosso padrão de comportamento, em razão da ignorância sobre como nós funcionamos, é o que explica tudo isso. Você vive estressado, preocupado, angustiado, temeroso, deprimido? Isso está presente em razão da ausência da compreensão de si mesmo. Você não sabe lidar com suas emoções, que nascem desses sentimentos. Não sabe lidar com esses sentimentos, que tem por princípio uma lembrança, uma memória, que é um pensamento.
Não saber lidar com pensamentos, sentimentos e emoções é não saber lidar consigo mesmo. Se não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com o outro. E você vem e pergunta qual é a importância do autoconhecimento. Sem essa base, não há sabedoria. Sem sabedoria, não há como ter na vida uma aproximação da verdade de Deus. Nós temos uma forma de lidar com a vida a partir de um padrão de comportamento mental que nos foi ensinado. E nele nós aprendemos que podemos conhecer Deus sem antes conhecermos a nós mesmos. Repare um absurdo. As pessoas falam livremente de Deus. Elas estão usando uma expressão da qual não tem a menor ciência do que de fato estão tratando. Porque nós confundimos uma crença que nós temos com a verdade sobre aquilo. Uma crença é um pensamento? É uma ideia? É uma imaginação? O cientista, ele conhece em seu laboratório as propriedades da matéria. Enquanto que nós temos a teoria, a fórmula, uma visão intelectual de uma fórmula, a fórmula da água, a fórmula do oxigênio. Esse conhecimento químico de matéria é teórico, é conceitual. Não é a visão de um cientista em seu laboratório. Então notem a diferença, ela é muito clara. Nós temos teorias sobre Deus, teorias sobre a vida, teorias sobre a verdade. Falamos em ter um encontro com a verdade, um encontro com a vida, um encontro com Deus. Isso está no campo das ideias, dos conceitos, destas abstrações mentais. Não há o experimentar direto, a visão direta, a compreensão real no campo das ideias. Assim nós falamos em conhecer Deus. É impossível conhecer Deus na ideia, no conceito, na crença. A ciência da realidade divina é aquilo que está presente quando o eu não está, quando o ego não está. Isso não é teórico, não é conceitual. Então há uma real visão de Deus. Deus cônscio da realidade de si mesmo. Portanto, estamos diante de um mistério, de algo indescritível, de algo que se realiza por uma ação desta graça divina. Algo possível quando temos a base, e a base é, primeiro, se conhecer, na realidade, se compreender. É quando estamos livres do ego, livres do eu, em razão da compreensão da verdade sobre nós mesmos, que esta realidade deste ser divino, que é a verdade de Deus, se mostra. Isso não é uma teoria, não é uma crença, não é um conceito. Não é todo esse blá, 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 blá sobre os livros sagrados, sobre o que A, B ou C disseram. É a visão, é a compreensão, é a direta realização divina, é a direta realização de Deus. Portanto, o autoconhecimento é o que lhe dá a base para esta compreensão, para esta visão, para esta realização.
Daí a importância do autoconhecimento. Sem o descarte do eu, sem o descarte do ego, o que requer a presença do autoconhecimento, não há como essa clara visão de Deus. Não é alguém tendo uma visão de Deus, é a realidade de Deus se mostrando quando o eu não está, quando o ego não está. O autoconhecimento é parte desta ciência da meditação, da verdade sobre a meditação. Nós temos uma playlist aqui no canal. Compreender o que é meditação é se aproximar desta visão de si mesmo e, portanto, desta ciência de Deus. Naturalmente, esta é a ciência sobre a vida, é a ciência sobre o outro. É a beleza do despertar da sabedoria. Ok? De acordo com o mestre, somos galhos que são um com a árvore da vida, ou somos galhos que são cortados da árvore. Se somos galhos cortados, estamos murchando e morrendo. Neste trecho bíblico que o Joel Goldsmith cita, fala sobre a questão da morte. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto da morte conosco? Ô Gilson, a verdade sobre a morte só se revela quando se morre. A compreensão da morte requer a morte. Mas não é a morte física. A morte física ocorre por acidente, velhice, doença. Todos os dias as pessoas morrem. Todos os dias as pessoas nascem. Portanto, pessoas nascem e pessoas morrem. Mas continuam sem compreender a beleza da morte. Aquilo que temos chamado de morte, que ocorre por acidente, velhice ou doença, é parte de um sonho. Enquanto você acreditar que existe como alguém, carregará a ideia de estar vivo como alguém e como alguém que irá morrer. Não é desta morte que estamos tratando aqui com você. Esta morte é parte desse sonho. Se você acredita que está vivendo como alguém, que é um sonho, uma ilusão, uma crença, uma imaginação do pensamento, porque é exatamente isso se for investigado. Você acreditará que irá morrer, que é o que ocorre com o ser humano. Depois de 30, 40, 50, 70 anos, ele morre. Mas a sua morte é apenas esse sonho. O sonho de alguém que viveu e agora o sonho de alguém que desapareceu na morte. A beleza do encontro com a verdade da morte é o encontro com a beleza desse encontro real com a vida. Aqui eu me refiro a esta vida real. Só a vida real quando compreendemos o que é a morte. Não a morte física. Essa não há como dela se livrar. Você não pode fazer uma curva e se desviar desse encontro com a morte. O organismo se desgasta e, como toda máquina, um dia desaparece. Tudo na vida desaparece. Tudo está aqui agora por um tempo e depois vai embora. É assim também esse corpo. É assim também essa mente. Mas haverá uma real vida. A realidade desta real vida requer a presença de uma visão verdadeira sobre a morte. Todo o nosso enfoque aqui consiste nesta visão sobre a vida real, o que requer a presença
desta morte, que é a morte do eu, que é a morte do ego. Apenas quando compreendemos a realidade da verdade sobre nós mesmos, sobre esse sentido do ego, desse mim, desta vida ilusória, psicológica, deste sonho de existir como alguém. Apenas quando nos desfazemos disso, soltamos essa ilusão. A crença desta particular vida desse mim, que é o passado, que são as memórias, as lembranças, os momentos de prazer e dor, de alegria e tristeza, tudo aquilo a que estou como pessoa, nesse ego, nesse mim, apegado, agarrado, essa continuidade de vida psicológica, de ego-identidade. Quando isso se dissolve, quando isso desaparece, temos a verdade da real vida. Nós precisamos descobrir na vida a verdade da morte. Antes que esta morte física, que é inevitável, e todos terão que passar por isso. Antes que esse momento ocorra, é necessário, nesse instante, a ciência do fim da ilusão desta ego-identidade. Portanto, precisamos entrar em contato com a morte antes da morte. Só então haverá real vida, que é esta vida divina, que é esta vida de Deus, que é esta vida deste ser. É isso que estamos com você aqui investigando, aprofundando para a compreensão. Isso é o despertar da consciência. Isso é iluminação espiritual. É a realização de Deus. Esta é a única vida real. Esta é a verdade sobre você, que está além de nascimento, envelhecimento, doença, acidente ou morte. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, existem no formato online, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais poderoso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença no mestre. E nessa carona é muito facilitado para a gente poder investigar a nós mesmos, para a gente poder perceber o movimento incessante dos pensamentos e principalmente para a gente poder mergulhar nesse estado de meditação que o mestre vive. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.